aplique a palavra dele em nossos corações. Amém. Obrigado, reverendo Walter. Saúde a amada igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe, abençoe aqueles que nos acompanham pela internet, pelo nosso canal da IPN no YouTube. Que a bênção de Deus alcance a cada um. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Pai querido, amado e santo, a Ti a nossa gratidão, nosso louvor por essa noite, quando juntos, como Igreja do Senhor, podemos aqui nos reunir, para juntos Te louvarmos, Te adorarmos e agora também ouvirmos, Deus, a Tua voz por meio da Tua palavra. Fale conosco, abra o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, para ouvirmos a Tua voz, Pai. Toma-nos em Tuas mãos para a Tua glória, usa-nos para o engrandecimento do Teu nome. Estamos aqui, Senhor, na Tua inteira dependência. Humildemente, Deus, usa-nos tão somente para a Tua glória e para a edificação do Teu corpo. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje nós vamos estudar Gálatas, capítulo 6, apenas o primeiro versículo, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, apenas o verso primeiro. Creio que podemos ler juntos, a uma só voz. Leamos. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Amados, eu queria falar, e com a graça de Deus, vamos estar falando sobre o tema tratando de quem trata do pecado. Tratando de quem trata do pecado. É sobre isso que trata o texto que acabamos de ler. Esse não é um texto que fala sobre quem peca, mas é um texto que fala sobre quem ajuda quem pecou, quem ajuda o pecador e como ajudá-lo. Esse é o ponto principal que nós temos aqui na Epístola aos Gálatas. Se vocês observarem, o ponto principal ele fica muito claro no versículo 2. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, acompanhando o nosso raciocínio, no verso de número 2 ele fala: carreguem os fardos uns dos outros. Mas no versículo 1, neste que nós lemos, Paulo ele deu um tipo específico de fardo para nós carregarmos um fardo do outro e podermos suportá-lo. Aqui ele diz: se um homem for surpreendido em qualquer transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo em um espírito de mansidão. Nós temos a tendência de pensarmos que os fardos que nós levamos geralmente estão relacionados a uma doença, ao desemprego, a uma pandemia, à perda de algum parente, de algum ente querido, à solidão, à rejeição. Geralmente nós associamos os fardos que nós carregamos a estas situações que acabamos aqui de elencar. Isso está certo. Não está errado. E se nós estivermos cheios de Cristo, cheios da graça de Deus, cheios do seu Espírito, nós vamos ajudar os nossos irmãos a carregarem esses fardos, sem dúvida alguma. Mas Paulo aqui no versículo 1, ele é muito objetivo quando ele fala que os fardos incluem as nossas transgressões, os pecados que nós cometemos. Um crente, irmãos, também peca. Por mais crente que ele seja, ele também está sujeito ao pecado. Nós vamos morrer lutando contra o pecado.
Vejamos o contexto deste texto. O capítulo 5 é muito importante para a gente entender o que Paulo está falando aqui no capítulo 6. Vejam que esse versículo primeiro, ele é precedido pelos versos 25 e 26 do capítulo 5. Se você observar aí na sua Bíblia, os versículos anteriores estão nos falando acerca do fruto do Espírito, que o reverendo Marco Antônio pregou domingo passado. Nós vemos que no capítulo 5, se ele fala do fruto do Espírito, no capítulo 6, ele vai falar da aplicação desse fruto na nossa vida cristã. As nossas divisões da Bíblia em capítulos e versículos, muitas vezes, atrapalham a nossa visão do todo, aquilo que realmente Paulo está querendo dizer. Nós estamos diante de uma carta, não é verdade? Ninguém divide uma carta em capítulos e versículos. Você, quando escreve um e-mail para uma pessoa querida, você não divide, o seu e-mail em capítulos e versículos, não é verdade? A mesma coisa. Paulo não escreveu essa carta com estas divisões que nós encontramos nas nossas Bíblias. Isso faz parte do século XVI, da nossa era cristã, principalmente depois da Reforma Protestante. A primeira Bíblia a ter essas divisões que nós temos hoje foi a Bíblia de Genebra. Mas o capítulo 6, dos versos 1 ao verso 13, vai nos falar justamente da aplicação do fruto do Espírito na nossa vida. E há uma sequência no capítulo 6, do verso 1 ao verso 13, de imperativos. O que é um imperativo na nossa língua portuguesa? É o mesmo que existe no grego. O imperativo é aquilo que nós devemos fazer. Só que esses imperativos acerca daquilo que nós devemos fazer está baseado em indicativos. Se os imperativos dizem respeito àquilo que eu devo fazer, os indicativos dizem respeito àquilo que Deus já fez por nós. Vejam que esse imperativo, que é tratarmos o nosso irmão com brandura, com mansidão, ele está alicerçado em pelo menos 2 indicativos. Verso 18 do capítulo 5. Veja na sua Bíblia, diz assim: se sois guiados pelo Espírito. Esse "se" não é uma condicional, mas na língua grega, isso aqui poderia ser traduzido por visto que. Então, o versículo 18 está dizendo, visto que vocês são guiados pelo Espírito Santo. Você é guiado pelo Espírito Santo? Esse é um indicativo. O versículo 25, veja aí o verso 25 do capítulo 5. Se vivemos no Espírito. Novamente, na língua grega, esse "se" não é uma condicional como temos em português. Esse "se" poderia ser traduzido por visto que vocês vivem no Espírito. Então, vejam, 2 indicativos muito fortes que nós temos aqui. O primeiro indicativo diz respeito a sermos guiados pelo Espírito, e o segundo indicativo diz respeito a vivermos pelo Espírito e no Espírito. Então, Deus está dizendo para nós, vocês são guiados pelo Espírito e vocês vivem no Espírito. Então, hajam de conformidade com aquilo que vocês são. Pessoas guiadas pelo Espírito e pessoas que vivem sob o Espírito. Por isso que o verso 1 do capítulo 6 fala acerca daqueles que são espirituais. Os espirituais são esses que são guiados e que vivem no Espírito Santo de Deus. E esses espirituais têm a função de fazer o quê? Corrigir. Corrige-o com espírito de brandura. A palavra corrigir aqui é melhor traduzida por restaurar. Talvez você tenha uma Bíblia em suas mãos, onde ao invés de corrigir apareça a palavra restaurar. E aqui restaurar é um imperativo. E veja que esse imperativo, ele vai aparecer em outras versões da Bíblia, como a King James, a versão do rei Tiago, que aparece ali, restaurai, deveis restaurar. Ou a NVI, que nós temos em português, aparece,
restaurai, vocês deverão restaurá-lo. A palavra é muito bonita, essa palavra na língua grega. Na língua grega, a palavra que temos aqui para restaurar ou corrigir é a palavra catartizete. Catartizete. Catartizete lembra de catarse. É uma palavra muito usada no meio da medicina, pelos médicos. Catarse diz respeito à cura. Um termo usado na medicina, mais ou menos assim: o osso quebrou e esse osso quebrado você tem que colocar no lugar. Quando você coloca o osso quebrado no lugar, é como se você estivesse consertando aquilo que foi quebrado e fazendo com que aquilo que foi quebrado seja restaurado ao seu estado sadio inicial em que ele se encontrava. O pecado, queridos, é assim. O pecado é um osso quebrado. O pecado é um defeito na engrenagem da nossa vida, um defeito que precisa ser reparado. Mas, infelizmente, e eu digo isso com tristeza no meu coração, infelizmente, nem sempre nós cristãos na igreja, nós oferecemos um bom tratamento para os feridos que estão no nosso meio. Muitas vezes nós agimos como Cã. Lembram de Cã, Noé? Logo depois do dilúvio, o que aconteceu com Noé? Noé resolveu beber um pouco mais do que devia. E Noé bebeu tanto que ele ficou bêbado, embriagou-se com aquele vinho todo. E nos diz o texto bíblico que Noé ficou nu, a sua nudez ficou exposta. E veio então o irmão, o filho mais novo de Noé, Cã, e viu a nudez do seu pai. E o que Cã fez? Anunciou que o pai estava nu. Ele tornou clara a nudez do seu pai. De forma contrária, ele tinha outros dois irmãos, Sem e Jafé. Ao contrário do que Cã fez, Sem e Jafé pegaram uma toalha, um pano grande, e de costas, sem olhar para o pai que estava nu, de costas, eles pegaram aquele pano e cobriram a nudez do seu pai. Nós hoje temos muitos como Cã, descobrindo a nudez do irmão e fazendo questão de descobrir a nudez do irmão. Mas, infelizmente, nós somos deficitários em relação à presença de pessoas como Sem, de pessoas como Jafé, capazes de pegarem um pano e cobrirem a nudez do irmão, do outro, daquele que está pecando. E aqui, irmãos, não se trata de nós sermos tolerantes para com o pecado. Não é isso. Não se trata de nós passarmos panos quentes naquele que está pecando. Mas sim, o texto está nos mostrando como que nós devemos tratar o pecador. Não fala em não tratar o pecado. O texto está falando que o pecado precisa ser tratado. Mas de que forma? E o texto fala, devemos tratá-lo com espírito de brandura, com mansidão, com benignidade, com graça. E o que é brandura? O que é mansidão? Muitas Bíblias, ao invés de brandura, trazem a expressão mansidão. Lembram de mansidão? Domingo passado, reverendo Marco Antônio, um dos frutos do Espírito, mansidão. Essa palavrinha que aparece aqui na língua grega é a mesma palavrinha que aparece no verso 22 do capítulo 5 do fruto do Espírito. É a palavra mansidão. Tratar aquele que pecou com mansidão, sem fuxico, sem maledicência, sem fofoca. Lutero, falando sobre isso, Lutero ele diz assim: com que olhos nós devemos olhar para a queda de um irmão? E Lutero responde: com olhos de compaixão. Devemos estar mais dispostos a atenuar uma falta do que agravá-la.
Por isso que Paulo fala que o pecado ele tem que ser tratado com mansidão, porque senão ele não é tratado. E mansidão é um fruto do Espírito. Mansidão é aquilo que todo crente espiritual deveria ter. E Paulo fala que o tratamento só vai ser eficaz se ele for feito com mansidão, com benignidade, com bondade, com amor. É como um pai que educa o filho que errou. Se o pai educá-lo com amor, com graça, com mansidão, com benignidade, o filho, ele nunca mais vai fazer aquilo. Pode ser que ele venha fazer alguma vez, mas ele sempre vai lembrar da correção que ele recebeu do seu pai. Nós nunca somos convincentes quando nós somos ásperos, mas nós somos convincentes quando nós repreendemos, admoestamos com amor. Dr. Philip Ryken, ele tem um comentário no livro de Gálatas, ele é um teólogo reformado nos Estados Unidos, e ele comentando esse texto, Dr. Ryken fala: se não conseguirmos fazermos isto desta forma, ou seja, tratarmos o pecador com brandura, com mansidão, nós absolutamente não deveríamos fazer nada. Devemos deixar que outra pessoa faça. Outra pessoa que seja espiritual o suficiente para executar essa tarefa tão delicada. Eu aprendi com um pastor, e esse pastor dizia assim: se você não tem o que falar, é melhor você ficar calado. Você já vai estar contribuindo e muito, né? A nossa chamada, irmãos, como crentes espirituais, é para nós restaurarmos o irmão ferido pelo pecado. Nós devemos fazer isso, devemos agir assim, baseado naquilo que somos. Lembra daquilo que somos? Somos pessoas guiadas pelo Espírito e pessoas que vivem no Espírito. Vejam que esse imperativo está baseado nestes indicativos. Somos espirituais. Deus ele não cobra de nós aquilo que antes ele não nos tenha dado. O reverendo Marco Antônio citou essa frase de Santo Agostinho no culto de domingo passado. Ainda bem que eu já tinha escrito meu sermão antes dele citar, mas é uma grande verdade. Deus não nos cobra aquilo que antes ele não nos tenha dado condições para cumprirmos aquilo que ele exige de nós. Santo Agostinho disse: Deus, dá-me o que me ordenas e ordena o que tu queres. Deus, ele sempre, quando pede de nós algo, ele antes nos dá condições para realizarmos aquilo que ele pede de nós. Se Deus está pedindo para nós tratarmos o pecador com brandura, com mansidão, é porque antes ele nos deu condições para isso. Que condição é essa? O Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ah, pastor, mas eu já vi muito crente tratar outros crentes que pecam de forma ríspida. Novamente, quero lembrar os irmãos de algo importante. Todo crente, se ele é crente, ele tem o fruto do Espírito. Mas não quer dizer que o fato dele ter o fruto do Espírito, que esse fruto está se expressando na sua vida. O fruto, para ele ter sabor, o fruto para ele ter gosto, o fruto para ser gostoso, o fruto para satisfazer, ele precisa estar maduro. Nós temos o fruto do Espírito em nossas vidas, mas esse fruto está maduro? John Stott, querido irmão nosso, que tanto nos ensina até hoje, nos diz um biógrafo dele, que todo dia de manhã, na oração que John Stott fazia, ele sempre orava a Deus: Senhor, faz o fruto do teu Espírito amadurecer na minha vida. Senhor, faz o fruto do teu Espírito amadurecer na minha vida. Deus, ele pede para que nós andemos e para que nós vivamos no Espírito. Pede para que nós venhamos a agir como pessoas espirituais,
Quem são os espirituais? São aqueles que têm o fruto do Espírito amadurecido nas suas vidas. Por isso que a gente fala de crente maduro e crente imaturo. Vem daí, a expressão crente maduro vem daí do fruto maduro. Agora, irmãos, um fruto, ele não amadurece de uma hora para outra. Não. O fruto, para ele amadurecer, ele tem que ser bem adubado, tem que ser cuidado, tem que ser cultivado, tem que ser aguado, tem que receber os nutrientes certos para que esse fruto ele cresça, se desenvolva e amadureça. Por isso que não é todo crente que é maduro. E nós temos que respeitar os crentes imaturos que existem no nosso meio. Quando nós falamos de um crente maduro, nós estamos falando de um crente que tem o fruto do Espírito, expressando em todos os seus poros, em todas as suas atitudes, em todas as suas palavras. Por isso que Paulo fala que só os espirituais, só os maduros, é que conseguem consertar ossos quebrados, porque o fazem com mansidão, com benignidade. Deixe-me citar novamente Martinho Lutero. Lutero escreveu um comentário sobre Gálatas. Ali na igreja de Wittenberg, onde ele afixou as suas 95 teses, ali funcionava também uma faculdade de teologia, onde Lutero dava aulas. E um dos cursos que Lutero deu, além de Romanos, foi um estudo no livro de Gálatas. E Lutero, comentando esse texto de Gálatas, Lutero diz assim: como que um pastor deve tratar um irmão caído? Aí Lutero responde: corra até ele e, estendendo a sua mão, levante-o novamente, conforte-o com palavras doces e abrace-o com braços maternos. É assim que devemos tratar o irmão que foi pego, fazendo aquilo que não devia. Irmãos, a função da disciplina na igreja é a restauração do caído, do pecador. Senão ela não tem sentido, senão não tem razão por que ela existir. O contrário seria agir na carne, de forma carnal. E quando a gente age na carne, o osso continua quebrado. A perna torta não volta para o lugar. A alma ferida não é curada. Por isso, Paulo lembra à igreja aquilo que nós somos. Observaram como que começa o versículo? O versículo começa com a palavra irmãos. Paulo começa lembrando à igreja que nós somos uma comunidade, comum unidade. Nós somos uma família da fé. Nós somos irmãos, não somos inimigos. Nós somos uma fraternidade. Nós devemos tratar uns aos outros como irmãos. Queridos, nós somos filhos do mesmo Pai. O sangue que corre nas minhas veias é o mesmo sangue que corre nas suas, que é o sangue do nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. Nós somos uma família. Somos lembrados pelo apóstolo Paulo que, como família, devemos tratar bem uns aos outros. O doutor Lucas, quando ele escreveu o livro de Atos, doutor Lucas faz uma menção a Moisés, quando Moisés adverte o povo, e Moisés diz assim, Atos 7:26, homens, vós sois irmãos, por que fazeis mal uns aos outros? Olha, que palavra de Moisés. Ele vira para o povo e fala, homens, vós sois irmãos, por que fazeis mal uns aos outros? Paulo já advertiu os Gálatas anteriormente. Se você olhar aí o capítulo 5, versículo 15, nós já falamos sobre esse texto. Paulo diz, se vós, porém, vos mordeis uns aos outros e vos devorais, vede que não sejais mutuamente destruídos. Lembrem de uma coisa, queridos, a igreja é uma família. A igreja é uma família. E como família, ninguém pode dizer que o pecado do outro não tem nada a ver comigo. É problema dele. Que ele fique com o seu pecado.
que esse fardo do meu irmão não seja acrescentado à minha vida. Se você quer se ver livre de um problema, não se envolva. Não se envolva. E é isso que muitos psicólogos e psicólogas dizem por aí, com todo respeito aos bons psicólogos e às boas psicólogas. Se você não quer sofrer, não se envolva. Dr. Abraham Joshua Heschel, um rabino, um grande teólogo, já faleceu recentemente, mas Abraham Joshua Heschel, ele sempre gostava de dizer: se você não está envolvido, não existe sofrimento. Só existe sofrimento se você estiver envolvido. E geralmente a gente fala, não, o problema dele. Ele que se acerte com Deus. E nesse caso nós estamos agindo como Caim. Quando Caim, ele respondeu em relação ao seu irmão Abel: porventura sou eu tutor do meu irmão? Sim, queridos, nós somos tutor do nosso irmão. Vejam que o fio condutor de toda essa passagem perpassa toda essa seção do capítulo 6, mostrando para nós como que nós devemos nos comportar em comunidade, na comunidade dos santos. A partir do verso 2, os pastores que irão falar depois de mim, irão trabalhar justamente estas questões. Como nós devemos viver aplicando o fruto do Espírito no trato com o irmão. E o ponto crucial aqui é como eu me relaciono com o outro. E Paulo aqui nos dá um exemplo concreto de alguém que não apenas está fazendo algo errado, mas alguém que foi pego fazendo o errado, cometendo o erro. Quem é que está sendo julgado aqui, irmãos? Quem está sendo julgado aqui é quem vai tratar do errado. Tais irmãos que vão tratar de quem errou, estariam também incorrendo em erro e em grave pecado, se não agissem de maneira comum espiritual. Estaria cometendo o mesmo pecado do irmão que foi pego pecando. Agir de forma não espiritual seria como agir de forma orgulhosa. Eu não sou como esse pecador. Eu sou uma pessoa santa. Eu não peco. Eu não sou como esse irmão. Eu não faço as besteiras que esse irmão faz. Agir assim é agir de forma orgulhosa, prepotente, como se você nunca fosse pecar como o irmão pecou ou cometer algum outro pecado. É a oração do saduceu, é a oração do fariseu e do publicano, né? O publicano dizia, ai de mim, porque eu sou um pecador. Enquanto que o fariseu falava, glória a Deus, porque eu não sou como esse publicano. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós. Uma das crises da igreja na Galácia é que muitos irmãos ali daquela igreja na Galácia achavam que eles eram superiores aos outros. Principalmente os legalistas, achavam que eles eram melhores do que os outros porque eles cumpriam a lei e os outros não cumpriam a lei. Como se na igreja existisse um tipo especial de crente, o crente que não peca e o crente que peca. Ou um erro pior do que esse, o crente que é carnal e o crente que é espiritual. Irmãos, não existe isso. Esse é um erro grosseiro que a igreja comete ao classificar crentes de crentes carnais. Não existe essa categoria na Bíblia. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum nas Escrituras. Uma categoria de crente chamado crente carnal. Não existe. Ou ele é crente ou ele não é crente. Agora, se ele está agindo de maneira carnal, quem está agindo é o crente que é espiritual, que não está agindo de conformidade com o fruto do Espírito, está agindo na carne. Aqui Paulo diz que se você vir alguém fazendo algo errado, não se sinta envaidecido por não estar cometendo o mesmo erro que o seu irmão. Esse é o pecado do orgulho. A tradução da carta de Filipos, que é uma tradução do Novo Testamento numa linguagem mais prosaica, mais popular, Filipos traduz o final desse versículo assim:
Trate do irmão que está em pecado sem nenhum sentimento de superioridade, mas estando vocês mesmos prevenidos contra a tentação. Queridos, quero fazer algumas aplicações desse texto para a nossa vida, além das que nós já falamos. O que nós podemos tirar de lição para nós a partir desse texto? A primeira é, pastor, o que é ser um crente espiritual? Quem é que são esses espirituais aí que Paulo está dizendo? O que é ser espiritual? Novamente tomo como exemplo a igreja de Corinto. Capítulo 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Paulo diz que aquela igreja tinha todos os dons e nenhum dom faltava àquela igreja. Pense, como diz o nordestino, pense numa igreja assim, que tem todos os dons e nenhum dom lhe faltava. Isso era motivo para eles se incharem, para eles se inflacionarem. E é justamente disso que Paulo chama os coríntios, de inflacionados, de ensoberbecidos. Até hoje, né, os corintianos são assim, ensoberbecidos, né? Tem aquela soberba, a maior torcida do Brasil, né? Os flamenguistas que não ouçam isso. Mas Paulo, ele usa essa expressão. Eles achavam que eles eram melhores crentes porque eles tinham todos os dons. Aí Paulo chega no capítulo 3, versículo 1 e fala: não vos pude falar como a espirituais, e sim como a criancinhas em Cristo, como a carnais. E eles tinham todos os dons do Espírito. E nenhum dom lhes faltava. Eles não eram espirituais. Ter os dons do Espírito, cantar bem, tocar bem, pregar bem, evangelizar bem, orar pelos enfermos e eles ficarem curados, orar pelos endemoniados e eles serem libertos. Isto não é prova de espiritualidade de ninguém. Mateus capítulo 7, Jesus disse que naquele dia muitos em meu nome dirão: Senhor, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não curamos enfermos, em teu nome não fizemos isto ou aquilo. No entanto, o Senhor Jesus dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vocês não são dos meus. O que é então ser espiritual? Capítulo 12 de 1 aos Coríntios, Paulo está falando aos espirituais. Portanto, vocês que são espirituais, assim começa o capítulo 12. Capítulo 14, Paulo começa dizendo: procurai os melhores dons. Está falando sobre os espirituais. Entre o 12 e o 14, está o capítulo 13, o amor. Eles tinham todos os dons do Espírito, mas eles não tinham o dom supremo, o dom do amor. Por isso não eram considerados espirituais. A espiritualidade passa pelo caminho dos nossos relacionamentos. Você quer saber o tanto que uma pessoa é espiritual? Veja como ela trata o crente imaturo. Você quer saber o tanto que uma pessoa é espiritual? Veja como ela trata quem peca, quem faz aquilo que é errado. Você quer saber como o quanto uma pessoa é espiritual? Veja como ela trata o irmão da igreja, o diácono, o presbítero. A pessoa que é espiritual, ela se denuncia por meio dos seus relacionamentos. Os nossos relacionamentos, irmãos, a forma como nós nos relacionamos um com o outro, desnuda a nossa alma, mostra quem nós somos, revela a nossa identidade. O que estava acontecendo na igreja de Corinto estava acontecendo também na igreja aos Gálatas. Agostinho, falando sobre esse assunto, Agostinho também tem um comentário, ainda que curto, mas Agostinho tem um comentário de Gálatas. Agostinho diz assim:
Não há nada melhor para se conhecer um homem espiritual. Olha o que ele vai dizer. Não há nada melhor para se conhecer um homem espiritual do que a forma como ele trata os pecados alheios. Pensa mais em absolver o seu próximo do que expô-lo ao escárnio. Prefere ajudar a injuriar. Queridos, espiritualidade não brota do nosso isolamento. Espiritualidade não brota da nossa ensimesmação, desculpem-me o neologismo, mas a espiritualidade brota do nosso convívio social. Nós não somos espirituais isoladamente. Nós somos espirituais na família de Deus, nos nossos relacionamentos. E os nossos relacionamentos definem o nosso tipo de espiritualidade. Isso serve para casais, para marido e mulher. Isso serve para pais e filhos. Esse autor que eu citei, o Philip Ryken, presbiteriano, no seu comentário de Gálatas, ele diz: a vida no Espírito floresce para o bem dos outros. A vida no Espírito floresce para o bem dos outros. O senso de superioridade que algum irmão possa ter, ele é decorrente de uma mentalidade legalista. Justamente esses legalistas que haviam na igreja dos Gálatas, que achavam que eram melhores do que aqueles que não cumpriam a lei. Paulo já disse anteriormente no capítulo 3 que diante da cruz, irmãos, nós somos todos iguais. Diante da cruz de Cristo não existe mais santo menos santo, mais pecador menos pecador. Não existe pessoa diante da cruz mais piedosa e menos piedosa. Diante da cruz somos todos pecadores, diante da cruz somos todos servos. E eu diria, o pecado é um grande nivelador de todos nós. Cuidado com a forma como você trata o pecado alheio, porque dependendo da forma como você trata o pecado alheio, você pode estar incorrendo também em um grande pecado. Nós compartilhamos a mesma natureza do nosso irmão caído. Lembre-se disso. Nós compartilhamos a mesma natureza do nosso irmão caído. Nós estamos expostos às mesmas tentações que ele. Há tantos pecadores na igreja como em qualquer outro lugar do mundo. Paulo está dizendo, você quer cumprir a lei? Então cumpra a lei de Cristo. É o que ele vai dizer no verso 2. O pastor que vai pregar depois de mim, domingo que vem, vai falar sobre isso. Querem cumprir a lei? Cumpram a lei de Cristo. Paulo diz em Romanos 13 que o amor é o cumprimento da lei. A lei em questão aqui, irmãos, é a lei do amor, a lei da humildade. Aliás, só ajuda com brandura, com mansidão, o irmão caído quem é humilde. Arrogante, soberbo, não ajuda nenhum irmão caído. Pelo contrário, apedreja ainda mais. Aqui Paulo está dizendo, como em 1 Coríntios, que espirituais são os que amam. São aqueles que têm o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor. É a primeira característica que aparece no fruto do Espírito é o amor. Se você ama, você tem paz. Se você ama, você tem alegria. Se você ama, você é benigno. Se você ama, você é bondoso. Se você ama, você é fiel. Se você ama, você é longânimo. Se você ama, você é manso. Se você ama, você tem domínio próprio. Isso é ser espiritual. Tratar assim um pecador com o fruto do Espírito é tratar o pecador como Jesus trata. Ou ainda, como dizia Lutero, é tratar como o Espírito Santo trata. Porque quando nós pecamos, o Espírito Santo se entristece.
Quando nós pecamos e a nossa consciência nos acusa, o Espírito Santo nos consola. O Espírito Santo nos traz confiança no sangue de Jesus Cristo, que nos cobre de todo pecado. Portanto, ao agirmos com misericórdia para com os pecadores, nós estaremos agindo também não só como Jesus agiria, mas como o próprio Espírito Santo age. E eu termino com a última parte do versículo e concluo a nossa mensagem. Guarda-te, para que não sejas também tentado. Guarda-te, para que também não sejas tentado. A Bíblia, a mensagem do pastor Eugene Peterson, traduz esse finalzinho da seguinte forma: guardem as críticas, vocês podem precisar de perdão antes que o dia termine. Aquele que diz que não tem pecado, nos diz 1 João capítulo 1, já está pecando. Já está pecando. Se o meu próximo pecar hoje, e eu perceber, eu devo me lembrar que amanhã eu posso incorrer no mesmo pecado. E eu vou precisar de alguém que me trate, me corrija, me restaure, com amor e com brandura. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, cuide, para que não caia. Para que, quando o dia mau bater na sua porta, você fique firme e seguro. As pessoas espirituais, elas se restauram mutuamente do pecado. Nós somos uma família. E ser espiritual é restaurar o irmão do pecado. É minha responsabilidade, é a nossa responsabilidade. Dr. Augusto Nicodemos, que todos nós conhecemos muito bem, ele tem um comentário do livro de Gálatas, e o pastor Augusto Nicodemos, ele fala: quem corrige não deve pensar que é melhor que o irmão faltoso. Quem corrige não deve pensar que é melhor do que o irmão faltoso. Se nós pensarmos assim, que somos mais especiais do que o outro, já estaremos incorrendo em grande pecado. Esta é a evidência, irmãos, que muitas vezes nos falta do fruto do Espírito. Termino. Lembrem que o capítulo 5 está falando do fruto do Espírito. E a partir do verso 1 do capítulo 6, ele vai falar: se estamos realmente vivendo no Espírito e sendo guiados pelo Espírito, a nossa conduta vai denunciar. E a minha oração nessa noite, amados, é que nós sejamos crentes maduros, que nós deixemos de tratar o outro como criança. Como criança, eu que estou tratando o outro. Mas tratar o outro como pessoa adulta, como alguém que já amadureceu, como alguém que já cresceu. Que nós tratemos o outro sempre com amor, com bondade, com graça. Que sejamos reconhecidos por restauradores de vidas e não condenadores de nossas atitudes. Eu não deveria falar isso, mas a minha boca está coçando demais, eu tenho que falar. Jonas é daquele tipo de pessoa que ficou devendo bom exemplo. Jonas é o tipo do crente que ficou devendo um bom exemplo. No dia 7 de setembro, o chefe maior de nosso estado falou algumas coisas que não devia. Extrapolou alguns limites que fazem parte de um bom estadista. E teve consciência de que ele extrapolou. E os que estavam ao seu redor, cercado de pastores, considerados ministros, irmãos em Cristo, nenhum deles falou o que o ímpio do Temer foi capaz de falar. Muitas vezes, irmãos, o ímpio está dando um melhor exemplo do que os crentes. Onde estavam os pastores, os irmãos,
para darem um bom conselho àquele homem. Que nós não sejamos desses tais que tratam o outro de forma carnal, mas que sejamos dos tais que tratem o outro como Jesus trata. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém.